E olha só quem veio fazer uma visita aqui no Olá Curiosos. Quando vejo Magalhães, eu quero dizer boa noite, Magalhães, mas hoje não, é bom dia, Magalhães, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aos curiosos, bom dia às curiosas. É um prazer estar aqui de novo, né, Marcelo? É isso. E eu pedi para o Maga fazer essa visita porque a gente tem algo para celebrar juntos, né? Em janeiro, agora, no comecinho do ano, nós recebemos a notícia que o programa Quem Te Viu, Quem TV, que nós apresentamos nas noites de quinta-feira, foi finalista do Prêmio APCA. Né? Prêmio APCA é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, é uma espécie de Oscar da cultura paulista. E nós estávamos lá, né, Maga, como finalistas, uma surpresa maravilhosa, não foi isso? Olha, Marcelo, uma surpresa maravilhosa para começar o ano, né? Eu acho que isso é, sei lá, fruto daquilo que a gente faz aqui. Eu, sinceramente, jamais esperava que a gente fosse indicado para um prêmio dessa categoria, né? Então, eu acho que é como se a gente tivesse ganhado um troféu, né? Que é o reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem feito, não só o trabalho de pesquisa, mas aquilo que a gente coloca muito aqui no programa, que é a nossa experiência, né? A experiência de quem assiste televisão, de quem assistiu muita televisão, e principalmente mostra o quanto a gente se diverte. É, Porque se a gente não se divertisse aqui fazendo o Quem Te Viu, Quem Te Vê, eu acho que ninguém perceberia. vamos contar algumas coisas de bastidores, né? Quando teve aquela mudança do rádio para o YouTube, a ideia é que cada colunista gravasse um boletim. E o Maga falou assim: eu não, eu acho que isso eu não consigo, eu vou desistir. Eu falei, não, Maga, peraí, vamos pensar em outra coisa então. Né? E aí, rapidamente, antes que o Maga pensasse direito, falou assim: não, vamos fazer aquele bate-papo que a gente fazia no rádio, agora no YouTube. Né? É uma conversa mesmo, como a gente fazia, e a gente pode ir colocando coisas do seu acervo para ir cobrindo. Né? E o programa foi passando por transformações nesse um ano e meio, né? Até chegar a esse formato que a gente gosta demais. Não foi isso, Maga? É interessante, assim, eu sempre, vamos dizer, minha carreira começou no rádio. Aí eu fui alternando e também, às vezes, mantendo ao mesmo tempo rádio e televisão, mas nunca na frente, né? O cara de bastidor, meu negócio sempre foi escrever. Falar no rádio ainda tudo bem, porque eu não assustaria ninguém, ninguém veria a minha imagem, né? Aí, quando vem a perspectiva de, não, vamos fazer no YouTube, eu falei, não, né? Só se eu for, põe a cara do Brad Pitt e eu dublo, né? Que seria bem melhor. Mas aí a gente foi, a convite do Marcelo, a gente foi fazendo e o programa começou de uma outra forma, né? O programa começou como uma retrospectiva da televisão brasileira. E, com o decorrer do tempo, o programa, não é que nós fomos mudando, o programa foi mudando, Uhum. né? E acabou se tornando, na verdade, um bate-papo de dois caras que um bem mais velho, o outro mais novo, que tem experiências como telespectador, né? Bom, vamos contar também que na segunda-feira passada o júri da PCA se reuniu e elegeu na categoria Cultura, né, Destaques em Cultura, onde nós estávamos concorrendo, o João Marcelo Boscoli, pelo programa Contraponto, da Rádio Cultura Brasil, e também do portal da TV Cultura, o ganhador dessa categoria, merecidíssimo. Né? Aliás, já na mesma noite escrevi para o João Marcelo para cumprimentá-lo. Né? Eu até comentei com o Mago, falei, eu acho que o João Marcelo é o favorito esse ano, né, pelo trabalho enorme que ele vem fazendo aí no rádio, em podcasts. E a gente cumprimenta também os outros competidores. Eram 4 finalistas. Tinha a Fabiana Ferraz, do programa Galeria, da Rádio Cultura Brasil também, e do podcast Diversas, da Rádio USP. Nós já apresentamos esse trabalho da Fabiana aqui no Olá Curiosos, e o podcast Narradores do Brasil, outro finalista também. Então,
Parabéns a todos, foi um prazer enorme estar nesse grupo. E, Maga, tem... Ixi. E, Maga, tem também muita gente que ficou sabendo do prêmio, né, dos finalistas, e foi esse mês, no mês passado, em janeiro, conhecer um pouco do trabalho do Quem Te Viu, Quem TV. E tem muita gente que assiste o Olá Curiosos que, por algum motivo, ainda não acompanha o Quem Te Viu, Quem TV. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar como é o nosso programa, nós vamos mostrar aqui como que a gente faz. Então, começa, por exemplo, rodando a vinheta. Maga, como eu não te preparei para esse momento, uma coisa meio improvisada, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou ser o Magalhães Júnior e você vai ser o Marcelo Duarte. Então, eu pensei num tema aqui meio aleatório e eu vou fazer como você faz e você fica ali, né, acompanhando, dando seus pitacos, tá bom? É um tema meio aleatório, assim. Eu pensei em alguma coisinha só para divertir as pessoas. Vamos lá, ó. O novelista Manuel Carlos tem predileção por protagonistas fortes, chamadas Helena. Pode contar. São 9 Helenas em novelas de Manuel Carlos entre 1981 e 2014. A explicação, segundo o novelista paulistano de 88 anos, está na mitologia grega. Helena de Troia, filha do deus Zeus e da mortal Leda, era conhecida como a mulher mais bela do mundo. Numa entrevista, o Manuel Carlos até riu, né, dessa brincadeira que ele faz de batizar as personagens de Helena. E ele disse: as pessoas me perguntavam na rua, Helena foi sua namorada, sua amante? E o Manuel Carlos dizia, não, podia parecer que era minha mãe, minha irmã, alguém da família, mas não era, não. E aí ele falava da Helena de Troia. A primeira Helena de Manuel Carlos foi Lilian Lemertz, na novela Baila Comigo, em 1981. Helena era uma dona de casa que sofria por guardar o segredo de ter separado os filhos gêmeos, Quinzinho e João Vitor, interpretados por Tony Ramos. 10 anos depois, Maitê Proença foi a segunda Helena, chamada pelo apelido de Leninha, em Felicidade. Ela apaixona-se por Álvaro, olha o Tony Ramos aí de novo, mas casa-se com Mário, Erson Capri. Regina Duarte foi Helena em 3 novelas diferentes. A primeira foi História de Amor, de 1995. 2 anos depois, Regina Duarte fez uma nova Helena em Por Amor. E a personagem, né, em Por Amor mostrou mesmo o amor incondicional pela filha Eduarda, justamente sua filha na vida real, a Gabriela Duarte. A terceira Helena de Regina Duarte foi na novela Páginas da Vida, em 2006. Helena adota Clara, portadora de síndrome de Down, que perdeu a mãe no parto. Em Laços de Família, do ano de 2000, a Helena foi Vera Fischer, que abriu mão de uma paixão, né, por causa da filha, Camila, que foi a Carolina Dickmann. Cristiane Torlone foi a 6ª Helena de Manuel Carlos e Mulheres Apaixonadas. Na trama, a personagem decidiu se separar do marido Theo, Tony Ramos de novo, depois de 15 anos de casamento para viver uma nova paixão. O Manuel Carlos gosta do Tony Ramos e das Helenas. A penúltima Helena foi Thaís Araújo em Viver a Vida, de 2009. Ela é uma top model internacional que larga a carreira no auge para viver uma paixão. E a última Helena foi Júlia Lemertz, justamente filha da primeira de todas, a Lilian Lemertz. Na novela Em Família, de 2014, outras 2 atrizes interpretaram Helena, né? Mas aquela coisa de fase mais jovem da Helena, a Júlia Dallavia e a Bruna Marquezine. Bom, aí fala assim, bom, acabou, né? Acabou por aí? Não,
Não, aqui é curiosidade. E eu estou Magalhães Júnior hoje, porque eu vou atrás. Ó. Antes de 1981, Manuel Carlos já havia escrito outras 2 novelas com protagonistas chamadas Helena, que ele não coloca na conta. Por quê? Aí tem curiosidade. Jane Batista, né, a atriz Jane Batista, foi a personagem título de Helena, de 1952. E Nívia Maria foi Maria Helena em Maria Maria, de 1978. E aí o Manuel Carlos explica. A primeira Helena, né, a Jane Batista, era uma Helena do Machado de Assis, que é uma adaptação do livro de Machado de Assis. Então, não era uma Helena original, então ele não conta. E a segunda, a Nívia Maria, era chamada na trama apenas de Maria e não de Maria Helena, então ele também não conta. Bom, e agora, o Magalhães Júnior, no melhor estilo Manuel Carlos, também tem a sua Helena. Veja só, no dia 8 de janeiro, sábado, dia do Olá Curiosos. A Helena escolheu o sábado por causa do Olá Curiosos, nasceu a Helena, a primeira neta do Magalhães e da Eliana, né, os vovós aí da Helena. A primeira filha, ela é a primeira filha do Rodrigo, filho do Magalhães, e da Vanessa Nora. Então a gente aproveita esse momento para dar as boas-vindas à Helena, né, a mais nova curiosinha do pedaço. E parabéns para você, Maga, por essa notícia também aí no começo do ano. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado pela homenagem, né, à Helena, que me fez sentir uma coisa que eu pensava que eu não iria sentir mais, né, porque você sabe muito bem a felicidade que é sentir-se pai, né? Eu tive o privilégio de sentir isso 2 vezes, a primeira com o Rodrigo e a segunda com o Eduardo. E agora isso se renovou no dia 8 de janeiro, às 20h50, um pouquinho depois do horário dos curiosos, mas era sábado. Dá para ver qualquer horário, Maga. E aí, a chegada da Helena fez renovar tudo, né? Aquilo que se sente quando se é pai, e aí é pai pela segunda vez, tal. E só tenho a agradecer ao Rodrigo e à Vanessa pelo presente que me deram, e a você, a produção aqui do Olá Curiosos, com esse outro presente. Eu fico muito sensibilizado. Obrigado, né? Obrigado ao Manuel Carlos por vir por todos esses anos, né? Como é que é? Ele veio preparando o caminho para a chegada aí desse novo personagem, né? Que é a Helena, a neta do Maga. E agora vocês vão ver em todos os textos do Maga, vocês vão começa a reparar, quando vocês estiverem vendo a praça, né? O que vai ter de personagem chamado Helena lá. Atenção, hein? Agora vai ser as Helenas do Maga. Ou algo referente à Grécia, né? Os helênicos, né? Preparem-se. Então, Maga, vamos fazer o convite, então, que agora, na quinta-feira, tem a volta do Quem Te Viu, Quem te vê. Dia 10 estaremos juntos, né? Às 20 horas, na quinta-feira. E o primeiro programa, isso já foi uma encomenda do ano passado, é falar justamente sobre os vovôs que participaram, de alguma forma, na história da TV brasileira. Vovôs personagens. Né? Então não percam. Não percam. Feito o convite, na quinta-feira, então, a volta do Quem Te Viu, Quem te vê, com o Magalhães Júnior. Maga, muito obrigado, então, por ter acordado cedo hoje. A gente sabe que você é um cara que acorda meio-dia, 1h. É excepcional, né? Marcelo, parabéns pela indicação, parabéns para nós todos, né? Pela indicação do programa. Isso é uma coisa que eu vou guardar para sempre. Indicação que veio 3 dias depois do nascimento da Helena. E muito obrigado por esse presente que vocês me deram, né? E pelo convite de estar aqui no Olá Curiosos mais uma vez. Então está feito o convite. Quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem te vê. Um abração, Maga. Até quinta. Um abração, Marcelo.